atmosfera terrestre. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à realização de mais um programa Verdade e Luz. A edição de hoje é a de número 4 deste ano de 2023, edição essa que conta com a minha participação, Edgartão, a do nosso amigo João Boreço, também de André Reis e do Gilberto Silva, que dirige os nossos trabalhos técnicos. Nós queremos aproveitar e agradecer a sua audiência, a sua participação, que nos prestigia em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz. Lembremos que o nosso canal está disponível através do endereço www.webradioverdade e Luz e também através do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, trazemos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, com orientações trazidas por Allan Kardec, encontradas no item número 350 do capítulo 29 de O Livro dos Médiuns. E dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nós apresentaremos os nossos comentários diante das perguntas de número 291 a 294. Todas elas encontradas no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 6, Vida Espírita, no item número 7, Relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, metades eternas. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel com a lição de número 69, intitulada Firmeza e Constância. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho e psicografia de Divaldo Pereira Franco, damos continuidade ao estudo do capítulo 9, Espiritismo, item 9.1, Questões Atuais. Nós agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz,
O editorial A Opinião Espírita. E em nosso editorial, trazemos o texto que Allan Kardec escreve no Livro dos Médiuns, no capítulo 9, no item número 350, quando trata das reuniões e sociedades espíritas. Se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade? De que serve ao avarento ser espírita se continua avarento? Ao orgulhoso se conservar-se sempre cheio de si? Ao invejoso se permanece dominado pela inveja? Assim, poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos e a humanidade ficar estacionada. Tais, porém, não são os desígnios de Deus. Para o objetivo providencial, portanto, é que deve entender todas as sociedades espíritas sérias, grupando todos os que se acham animados dos mesmos sentimentos. Então, haverá união entre eles, simpatia, fraternidade, em vez de vão e pueril antagonismo, nascido do amor próprio, mais de palavras do que de fatos. Então, elas serão fortes e poderosas, porque assentarão em inabalável alicerce, o bem para todos. Então, serão respeitadas e imporão silêncio à zombaria tola, porque falarão em nome da moral evangélica que todos respeitam. Essa é a estrada pela qual temos procurado com esforço fazer que o Espiritismo o enverede. A bandeira que desfraldamos bem alto é a do Espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual já temos a ventura de ver em todas as partes do globo congregados tantos homens por compreenderem que aí é que está a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma era nova para a humanidade. Convidamos, pois, todas as sociedades espíritas a colaborar nessa grande obra, que de um extremo ao outro do mundo elas se entendam fraternalmente, as mãos, e eu vou ler de novo, porque eu dei um errinho aqui, vamos lá? Convidamos, pois, todas as sociedades espíritas a colaborar nessa grande obra, que de um extremo ao outro do mundo, elas se estendam fraternalmente as mãos, e eis que terão colhido o mal em inextrincáveis malhas. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
Estudaremos agora o estudo do Livro dos Espíritos. Nós trabalharemos as questões de número 291 a 294, contidas na segunda parte do Livro dos Espíritos, o Mundo Espírita, ou dos Espíritos, no item número 7, que trata sobre as relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Vamos estudar, portanto, metades eternas. Pergunta 291, é Kardec quem a dirige aos espíritos reveladores, e o nosso amigo João Boreço vai trazer a resposta e também os seus próprios comentários em torno dessa questão. Aqui, então, na questão 291, Kardec indaga os espíritos. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? O Espírito Verdade responde: do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material. Por que então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das ações? Caros amigos, existem duas forças atuando entre os espíritos. Uma reúne grupos por sintonia de aptidões e outra mais forte, que são os laços entre duas almas por coerência de sentimentos. É comum, em todos os planos onde permanecem espíritos puros, conhecer os fundamentos da simpatia na sua profundidade e exercitá-la em direção a todas as criaturas. Para que possamos crescer no amor em todos os rumos da vida, o Evangelho nos ensina a perdoar aqueles que nos ofendem e caluniam. As afeições particulares que na terra se vê são o começo do adestramento da luz interior, procurando com o progresso avolumar-se para que a universidade seja a realidade dos espíritos. Se já temos simpatia por alguém, não a desfaçamos por simples arranhões materiais e morais. Se porventura nosso irmão nos feriu, falemos bem dele quando oportuno, que desta forma poderemos ajudá-lo a compreender o ideal de Jesus para com a humanidade. Procuramos não deixar de existir sintonia de sentimento entre nós. A verdadeira carência do ser humano é a falta do amor, dos laços de simpatia profunda que alimentam o espírito em todas as suas necessidades. O amor é o alimento das almas, como muitos espíritos superiores já disseram. Verdadeiramente, o amor é a fonte da vida que conhecemos. João Evangelista diz uma frase imortal: Deus é amor. E podemos acrescentar a essa frase: Deus é muito mais que o amor, pois essa virtude foi criada por ele. João, agradeço as suas considerações em torno desta pergunta de número 291. Agora nós estudaremos a questão 292, o nosso amigo André Reis, que vai trazer a resposta dos espíritos e também, claro, os valiosos apontamentos que ele vai elaborar. Kardec, então, pergunta aos espíritos da codificação: alimentam ódio entre si os espíritos? Só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Bem, compreendemos que, como nós, espíritos imperfeitos, temos ainda todas as mazelas, não? Todos os vícios, é que está presente em nós essa forma, né, de que qualquer coisa nos melindra, qualquer coisa que foge daquilo que nós queremos, já que nós geramos expectativas no outro, não em nós mesmos, então tudo que não ocorre como nós criamos essas expectativas, começam a nos trazer desgosto, irritação, e aí nós vamos desenvolvendo determinadas
carências afetivas e muitas vezes transformamos isso num ódio, num adversário, né? Mesmo quando sofremos efetivamente o abuso do aviltamento da nossa vida, das nossas relações, né, nós deveríamos compreender melhor que quem nos agride é o outro que está doente, que está precisando de amparo, que necessita ser conduzido de uma outra forma. Mas nós nos perdemos nesse caminho e aí realizamos exatamente aquilo que nós não gostamos que fosse realizado conosco. Com o nome de justiça, praticamos a vingança. Devotamos a nossa infelicidade àquela criatura que nos matou, que nos traiu, qualquer coisa que seja. Sim, muitas vezes uma coisa grave, entendemos isso, mas o agressor é o outro. Por que nós nos tornamos o agressor? Porque nós nos transformamos nisso. Pelo sofrimento, claro, por todas as dores que sofremos no desenvolver disso, então é por nossa falta de compreensão. Um espírito puro, um espírito da envergadura de Jesus, ou então do espírito da verdade, não vai passar por isso porque ele está acima disso, compreende a nossa pequenez, compreende ainda a nossa ignorância, como ele fala, espíritos impuros, espíritos ainda que estão no início da sua jornada evolutiva, mais próximos da animalidade do que da angelitude. E aí nós desenvolvemos isso, as mágoas, os rancores, porque o fulano falou disso, mesmo não tendo ouvido sair da voz do fulano essa frase. Mas nós ouvimos alguém falar que ouviu, e aí a gente gera essas expectativas, essas coisas, nós vamos criando, né, em nós determinadas coisas que nós não controlamos. O outro pensa o que quiser de nós. O importante não é o que ele pensa, o importante é o que nós somos. E aí nós nos perdemos nessas histórias de vingança, de raiva, de entre aspas, né, a busca da justiça, e aí nós nos perdemos pelos caminhos e vamos responder por isso mais um longo período em outras encarnações, em outras situações. Então, pela nossa imperfeição moral, né, e também intelectual, porque se fôssemos um pouquinho inteligentes, veríamos que essa retribuição, essa resposta com a mesma agressividade ao outro, não vai trazer nada de bom, não vai nos auxiliar em nada, muito pelo contrário. Então, quando nós geramos esse tipo de sentimento a quem quer que seja, nós estamos, sim, demonstrando a nossa inferioridade, a nossa impureza moral, como diz na resposta. Obrigado pelas suas considerações, André Reis. Também agradeço ao João Boreço. Vocês continuam aí, nós vamos a um rápido intervalo, retornando com o estudo do Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
Verdade e Luz. Retornamos então com o estudo do Livro dos Espíritos. Nós que hoje estamos aqui estudando as questões de 291 a 294, as duas primeiras vocês acompanharam no bloco anterior, e agora nós estaremos aqui com as questões 293 e 294. Como sempre, os nossos amigos vão fazer a leitura da resposta encontrada em O Livro dos Espíritos e depois, é claro, contribuindo com as próprias reflexões. A questão, portanto, estudada agora, 293, Kardec a elabora da seguinte maneira: conservarão o ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra? João Boreço, por favor. Espírito Verdade responde: não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente e pueril o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto se não purificam. Se foi unicamente o interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais. Por pouco desmaterializados que sejam, não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. Caros amigos, os espíritos inferiores, eles conservam todos os ressentimentos gerados quando na Terra. Ao retornarem ao mundo dos espíritos, eles levam para lá todas as suas inferioridades, até quando não se purificaram ainda. Agora, quando esses espíritos infelizes conhecem o Evangelho e vivenciam os ensinamentos de Jesus, eles vão se libertando dessas animosidades que somente fazem trazer sofrimento. Quando eles, entretanto, compreendem o tempo que perderam com ressentimentos desnecessários, abraçam-se, fazendo-se amigos do coração, e muitos deles se dispõem a trabalhar juntos, porque a solução dos problemas está dentro deles próprios. Os ressentimentos e o ódio prevalecem na Terra, e é o que faz as criaturas sofrerem tanto. É necessário mudar de vida, seguirmos os conselhos do Divino Mestre para amarmos os nossos inimigos e fazer o bem àqueles que nos perseguem e caluniam. Amemos a tudo e a todos. Podemos asseverar que, vivendo de acordo com as leis naturais, os caminhos para a nossa libertação vão ficando cada vez mais fáceis de serem trilhados, conduzindo-nos para a paz de Jesus. Não guardemos ressentimentos e nem repudiemos companheiros que andam ao nosso lado. Muito pelo contrário, vamos ajudá-los nos que estiver ao nosso alcance, afiançando-lhes que o bem é sempre luz e o mal nos leva para as trevas. Se o homem odeia alguém na terra, não devem deixar para depois da desencarnação a reconciliação. Procuremos reconciliar enquanto estamos com o nosso adversário em caminho, conforme nos mostra os ensinamentos de Jesus. E todos os ressentimentos, caros irmãos, são espinhos que somente têm aqueles que os têm. E Kardec, ele faz um pequeno comentário para complementar essa resposta, bem apropriado ao assunto, né, que nós estamos falando, né? E ele diz assim: sucede como entre dois colegiais, que chegando à idade da ponderação, reconhece a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de se malquerer. E é uma verdade que isso acontece, como Kardec diz, né, Edgar e André, né? Quantos amigos, às vezes, de escola, a gente tem aquela raiva, aquele negócio, mas depois a gente chega à conclusão que aquilo não era nada, não é verdade? Sem dúvida, João, sem dúvida. É a maturidade, né, o despertamento que acaba viabilizando reflexões em torno dos equívocos que todos nós cometemos, né?
Obrigado, viu, João, pelas suas considerações a essa questão 293. Agora, André Reis vai desenvolver aqui a resposta da questão 294. Kardec a apresenta da seguinte maneira: a lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? André? Essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Sim, constitui, né, um obstáculo a que entre eles reine simpatia, de acordo com a sua evolução moral, intelectual e espiritual, né? Então, provavelmente, se forem da mesma categoria do que nós, o obstáculo será muito grande, né? Porque nós ficamos ofendidos por tudo e por nada, então nós vamos buscar o afastamento. Uma lição dentro da doutrina espírita que fala sobre isso é o caso do Segismundo, né? Que foi assassino de um outro espírito numa encarnação, e numa futura encarnação precisa vir como filho desse a quem ele assassinou, e está gerando uma série de circunstâncias, de dificuldades, porque o espírito não quer recebê-lo. Por medo, através do sono físico, se encontram e o espírito sai correndo, fica com medo, não quer. E aí, se eu não me engano, lá no Missionários da Luz, quem tiver o interesse de buscar, vai ver a história bonitinha, muito interessante, muito explicadora, né, muito exemplificadora para nós, que mostrando essa situação. Não que a espiritualidade não estava ali atuando, né? Se eu não me engano, é o Alexandre que está ali conduzindo aquela situação com muito amor, com muito carinho, que eram criaturas caras ao seu coração, ao seu sentimento, que ele estava buscando ajudar, mas numa dificuldade muito grande, né? Quase desistência, por questões anteriores àquela encarnação que eles precisavam e já tinham combinado no plano espiritual, na erraticidade, já tinham, entre aspas, né, se perdoado e buscado esse entendimento para um receber o outro no seu lar, para se desenvolverem afetivamente, né, desenvolverem espiritualmente, mas mesmo assim, veja como o corpo, né, a materialidade nos oblitera, nos oprime, que esquecemos dos compromissos, né? Então, muitas vezes, pela nossa ignorância, pela nossa imperfeição, o julgarmos a nossa felicidade ou infelicidade através de atos de outrem, nós sim, né, buscamos o afastamento, porque nos acreditamos que aquele espírito foi o causador do nosso sofrimento, pelo menos naquela encarnação, porque nós somos muito pródigos no julgamento, mas não queremos rever as anteriores para, de repente, vermos que não estamos recebendo nada mais do que aquilo que nós mesmos plantamos, né? Obrigado, viu, André Reis? Bem lembrado esse capítulo especial que trata sobre a reencarnação do espírito Segismundo, encontrado, como você mesmo bem citou, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Obrigado, então, André. Obrigado, João. Agradeço a colaboração de ambos os amigos. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. No nosso quadro Momento Evangélico, nós temos estudado o livro Fonte Viva.
escrito pelo Espírito Emmanuel, também de psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição de hoje é aquela de número 69, e o Espírito Emmanuel nos apresenta um versículo paulino encontrado na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo de número 58, onde Paulo de Tarso diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam, sim, porque ninguém pode sustentar-se sem um banho interior do silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluam dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem, e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos. É o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino em toda a terra. Interessante as considerações trazidas pelo Espírito Emmanuel, que reforçam aqui a nossa necessidade de perseverança e regularidade diante dos serviços que a vida nos reclama. Serviços esses, é claro, aqui, João Boreço, serviços no bem, né? Então vejamos que há uma tentativa muito evidente aqui de Emmanuel de fazer com que nós consigamos, de alguma sorte, renovar os hábitos velhos que nós possuímos por novos hábitos renovados e renovadores. Seria por aí essa mensagem de Emmanuel, João? O que você pode trazer para a gente?
Olha, eu entendi, Edgar, André, caros amigos, que essa mensagem ela é um incentivo para aqueles que estão engajados no trabalho em prol dos seus semelhantes, tanto no coletivo e no individual, né? E ela mostra também para nós que quando a gente se propõe trabalhar no bem, nós nunca estamos sós. Nós temos a ajuda do alto a todo momento. Nós temos a ajuda dos amigos espirituais que estão sempre próximo de nós. E uma coisa que eu achei interessante aqui também nessa, Edgar, que ele fala para nós, né, que ele dá a entender, né, e nós temos que entender que na realização dos trabalhos não vão ser só flores, nós vamos ter percalços, nós vamos ter problema. E é isso que aí que vem o incentivo, né? Que nesses percalços que nós temos que perseverar, que nós temos que, como disse, né, perseverar. Por quê? Porque nesses momentos podem nos trazer muita aprendizagem. A gente vai aprender com alguma coisa que não está saindo bem, vamos aprender às vezes com alguma crítica e seguir em frente. E isso está bem claro aí, eu peço novamente. Gente, ele mostra claramente para nós que a gente não está só, não, que nós temos ajuda de todo lado quando a gente propõe a se fazer o bem. Isso renova as nossas energias. E aí mostra também a importância de que nós possamos fazer o bem. E temos que fazer o bem não importa a quem. Como nos comentários anteriores, não tem problema se algum irmão ou nos trata mal, ou faz alguma maledicência contra nós, vamos continuar fazendo o bem para esse irmão também. E é isso que o Paulo, né, naquela citação, ele fala, nós temos que insistir, nós temos que continuar fazendo o bem. Nós temos que ser firmes e constantes nos propósitos do bem. Eu entendi dessa forma a mensagem. Obrigado pelas considerações. André, uma outra coisa que eu queria que você destacasse, Paulo de Tarso vai afirmar, dizendo que nenhum trabalho é vão. Lá no Livro dos Espíritos, nós encontramos também a assertiva, que afirma que todo trabalho é, antes de tudo, a ocupação útil. Então, quer dizer, nós vemos um esforço dos espíritos que dirigem os nossos trabalhos, que naturalmente trazem os alicerces reveladores do espiritismo, para que a criatura humana se debruce sobre o trabalho, sobre o serviço, entendendo mesmo que talvez aí nós encontremos o grande incentivo que nos possibilite o crescimento espiritual. André, é por aí? Sim, é por aí, né? Pequeninos mais úteis, como diz Emmanuel, né? Então, por menor que seja o nosso trabalho, ele é importante. Se nós nos compreendermos como parte, né, de uma grande máquina, uma pequena engrenagem, né? Uma pequena mola, né? Mas todos nós somos importantes na sociedade. Do auxiliar de serviço, do gari na rua, na sua limpeza, até um alto funcionário de uma empresa multinacional, um presidente da República, todos nós somos importantes, né? Todo trabalho digno é útil. Então, façamos, como o João colocou, né? Com carinho, com amor, né? Com todo o nosso sentimento daquilo que nós temos de melhor naquela realização, né? Porque quando nós fazemos ao outro, é a nós mesmos que estamos fazendo. Então, é uma atitude de uma pessoa de inteligência. Tudo que você faz ao outro reflete em você, volta para você. Então, todo o seu trabalho, todo o seu esforço terá recompensa. Qual é? É justamente naquele quando você levanta e tem o que fazer, tem ocupação, e fazer com amor, você já está se iluminando. Ali você já está com o acompanhamento de espíritos amigos, benfeitores, te auxiliando a manter essa estrutura. E aí é o que você fala, né, Edgar? Que a gente tem que ir se renovando, dentro das mesmas características.
temos que ir melhorando, né? Fazendo, mesmo que sejam as mesmas coisas, mas aprendendo a fazer de uma forma com melhor perfeição, vamos dizer assim, não é o termo, mas com uma melhor qualidade e com uma melhor qualidade emocional, moral, com alegria, né? Poxa, estamos aqui encarnados, oportunidade divina, vamos aproveitar, vamos continuar, vamos desenvolver, mas vamos fazer isso com alegria, com carinho, com verdade, porque isso não é para os outros, é para todos nós, é para a sociedade, é para esse mundo futuro que a gente tanto almeja, está esperando alguém realizar. Não, nós precisamos realizar por nós mesmos e em favor de todos que nos cercam e toda a humanidade terrena. Ô, Edgar, você me permite? Diz aí, meu amigo. Né, pelo que nós estamos falando aí, para nós, às vezes, você falou, né, André? A gente vai realizar um trabalho pequeno. Pequeno para nós, mas para o irmão que está recebendo aquele bem, pode ser uma coisa para ele. Você entendeu? Então, às vezes, a gente acha que é um trabalho pequeno, mas não é, não. Às vezes é um trabalho que a pessoa está... Às vezes, um exemplo, a pessoa vem em sua direção, você espera que ela vai pedir uma esmola, às vezes ela quer o quê? Um diálogo, uma conversa com você. Você entendeu? E isso, às vezes, é tão pequeno para você, mas para aquela pessoa é uma coisa maravilhosa. Né? Total, isso mesmo. Agora, você sabe que enquanto o André desenvolvia assim a sua reflexão, eu me lembrei de uma frase atribuída a Santo Agostinho, que ele vai dizer que se o homem soubesse as vantagens de ser bom, ele seria homem de bem por egoísmo. Né? Exatamente. Que é o que você disse, né, André? Verdade. Que quando naturalmente nós começamos eu diria, assimilar as benesses que naturalmente recebemos em função do bem que realizamos, a gente poderia, sim, quem sabe, só realizar o bem, né? O problema é que o nosso egoísmo, ao contrário deste, que na verdade é o altruísmo agostiniano, que ele aqui ressalta, o nosso só procura atender os interesses particulares, os interesses pessoais, não raro em detrimento dos outros, né? Não raro em detrimento dos outros. Então, é uma situação que nós, de fato, precisamos reavaliar, né? E a orientação as orientações que vocês trouxeram, aliadas às recomendações e advertências aqui do texto emanuelino, colaboram conosco de certo, né? E é isso que de fato importa, amigos. Obrigado, então, pelas suas considerações e reflexões, André Reis e João Boreço, nesse nosso quadro Momento Evangélico. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Agora nós vamos ao quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, que tem também estudado um livro do Espírito Viana de Carvalho, com psicografia de Divaldo Pereira Franco, intitulado Atualidade do Pensamento Espírita.
Nós estamos estudando o capítulo 9, que trata do Espiritismo, todavia o item 9.1, sobre as questões atuais. Então vejamos aqui que o espírito, que Divaldo Franco elabora a seguinte pergunta ao espírito Viana de Carvalho, e que eu aqui vou trazê-la. Onde, pergunta o espírito, o médium Divaldo Franco, desculpe, onde se poderia situar o surgimento do espírito? Na elaboração da mônada, em momento posterior, onde se manifeste de alguma forma o espírito inteligente, ou em fase ainda posterior no reino animal ou pré-hominal? Deus cria o psiquismo antes da mônada, que já é uma forma primitiva de energia em processo de materialização. Esse psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal e adquire a função de pensar no homem, prosseguindo no rumo da transcendência divina. A semelhança de uma semente que possui em latência todos os elementos que irão constituir o futuro vegetal, o psiquismo desenvolve-se lentamente, passando por diferentes processos de adaptação e de entumecimento, a fim de desdobrar e permitir que surja das próprias entranhas o ser espiritual, que é a sua face. Eu gostaria aqui, antes de mais nada, de destacar esse termo mônada, que é utilizado nessa questão de Divaldo Franco. Essa expressão não é encontrada nas obras da codificação kardeciana. Todavia, ela é, não raro, utilizada especialmente nos livros de André Luiz, especialmente, né? Agora, essencialmente, vamos entender mônada aqui como o princípio gerador de vida, né? Que faz uma relação direta, nesse caso em biologia, como núcleo, né? A existência de uma individualidade, de um ser único. Então, para que nós pudéssemos aqui melhor elaborar aos amigos a questão, André, eu gostaria que você pudesse trazer suas considerações, porque o espírito Viana de Carvalho, ao responder à pergunta de Divaldo Franco, ele resgata uma afirmação muito conhecida, especialmente por ter sido levantada pela primeira vez pelo espírito Leon Denis, que ele vai dizer que aqui o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal e adquire a função de pensar no homem, ou seja, a consciência do homem. Me parece, portanto, que o que nós temos aqui, André, é o panorama evolutivo do princípio inteligente. Desde o momento em que esse princípio é criado, até as culminâncias de sua individualização e liberdade. Seria algo que, portanto, nós podemos trazer aqui como cogitação, André? Sim, eu entendo que sim, né? Então, há um desenvolvimento, nós não entendemos efetivamente como isso é dado. Por exemplo, no mineral está aprendendo o quê? A coesão das forças? Pode ser, né? No vegetal, um outro tipo de aprendizado. Então, toda essa estrutura está em processo de desenvolvimento e evolução, que nós não sabemos exatamente em que momento ela vai se individualizar, né? Porque, como traz lá na questão 79 de O Livro dos Espíritos,
Kardec pergunta: uma vez que há dois elementos gerais do universo, o inteligente e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do material? É evidente. A resposta, né? É evidente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, né? Como os corpos são individualizações do princípio material. E a maneira dessa formação é que desconhecemos. Então, nós não conhecemos quando se dá essa formação. Ou seja, não há espírito na pedra, não há espírito no vegetal, nesse sentido, como o ser inteligente da criação. Há um processo de construção que nós não compreendemos, mas que ele se dá aí, né? Uma criação divina. Nós não sabemos quais as outras espécies podem existir, não só no mineral, não só no vegetal, não só no animal, quantas outras podem existir, nós não temos a mínima condição de entender, né, se existem e quais seriam. Então, nesse sentido, há todo um processo que nós não desconhecemos, até chegar à individualização, né, o espírito, o ser inteligente da criação. Então, há todo um processo de criação de Deus, como o princípio, né, universal, fluido cósmico universal. Nós não sabemos, mas Deus criou e é dele que deriva toda a parte material, tudo que nós podemos tocar e enxergar. Então, nesse sentido, é exatamente isso. Há todo um desenvolvimento que é muito complexo para no nosso, pelo menos para o meu entendimento, né? Mas que nós sabemos que há um trabalho de desenvolvimento em todas as fases, em todas as etapas da vida, porque Deus não faz nada inútil. Tudo que Deus faz tem uma utilidade. Então, tudo tem uma sequência, um processo de desenvolvimento e de evolução. Obrigado pelas suas considerações, André. Eu já vi que eu vou ter que estudar mais, viu? Obrigado mais uma vez. João, obrigado também, amigos. Verdade e Luz. Bem, amigos e amigas que nos assistem, que nos ouvem, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa Verdade e Luz e queremos, claro, agradecer a sua participação, da mesma forma que agradecemos os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Nós agora convidamos os nossos amigos João Boreço e André Reis para suas considerações finais. Fica à vontade, João, por favor. Muito obrigado, Edgar. Eu queria mais uma vez, né, como sempre fazemos, agradecer. É a gratidão que nós temos de participar desse programa, a gratidão de ter vocês, ouvintes, telespectadores conosco aí, né, em todos os programas, ao amigo Edgartão, ao André Reis, ao Gilberto Silva na técnica. Eu agradeço também a companhia, o aprendizado e o carinho também. E sempre peço também que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações e em nossos lares. E até o próximo programa. Obrigado, João. André Reis, por favor, suas considerações finais, amigo. Nosso agradecimento, né, ao caro amigo ouvinte, telespectador,
pelo carinho, pela paciência. Esperamos, de alguma forma, ter contribuído com as nossas ainda imperfeitas colocações, né? Mas nosso objetivo é causar essa expectativa do estudo, do aprendizado, né? De buscarmos juntos o desenvolvimento. Então, convidamos, né, ao caro amigo ouvinte e telespectador a buscar os livros, buscar os vídeos, buscar estudar, que faz bem para nós todos, né? O desenvolvimento do intelecto associado a esse desenvolvimento moral, né? Buscando mais compreender o Criador dentro das suas criaturas que somos nós. Então, muito obrigado a todos, Edgar, João, Gilberto, a você, que Deus nos ampare a todos. Muito obrigado. Obrigado, André Reis. Bem, eu também agradeço a todos vocês, sobretudo os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem. Quero, inclusive, aproveitar a oportunidade convidando a todos para que ouçam toda a nossa programação da Web Rádio Verdade e Luz, divulgando também para os seus amigos, para os seus familiares. Quem quiser ouvir este ou ainda outros programas anteriores, é só acessar o nosso podcast, encontrado nos players oficiais ou ainda na Web Rádio Verdade e Luz ou no nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma feliz oportunidade para nos reencontrarmos no próximo programa Verdade e Luz. Muito obrigado, muita paz a todos vocês. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.